Salve, galera! Agora, uma questão, além de ser de um nível já também mais elevado, uma questão que não é muita característica da prova de vocês, porque ela joga um pouco do contexto, do conceito com uma interpretação, né? Não tem muita, entre aspas, né, das questões antigas da SpaceX, porém, já foi muito falado para vocês, eu falei isso bastante durante o tempo do que nós estivemos aqui estudando, que Idade Média é um assunto, chamei muita atenção, que geralmente sempre cai na prova de vocês, porque a SpaceX gosta de cobrar o quê? Todos os períodos históricos que estão no edital, tá? Seja ele baixo ou Idade Média. Aqui, no caso, um texto que vai fazer esse processo que levar o aluno a esse entendimento de mudança de estrutura dentro da Idade Média. Vamos ao texto. O feudalismo termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social, são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Com essa metáfora, o Jerome Bachet quis destacar, né? Aí tem lá. Então, vamos destacar alguns pontos. Termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social. Qual que é o centro do espaço social no feudalismo? O feudo. Ou seja, nascia, morria, trabalhava, tudo se concentrava no feudo. Casava, morria, tudo era o feudo. O feudo se concentrava tudo. Né? Por isso que no feudo tinha igreja, as pessoas morriam, eram enterradas ali, até tributos, né? Que nós tivemos lá, a mão morta, a taxa de morte, já era tudo feito dentro do feudo. São reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Esse conceito aqui já, para tentar dificultar a vida de vocês. Fora das cidades que estão surgindo, ou as primeiras cidades surgindo ainda em volta dos feudos, ou aldeias, fora do próprio sistema feudal. Né? Poderia colocar aqui fora das cidades e do feudo, mas colocou aqui aldeias. Esse é um ponto para... Então está passando esse momento. Eles saem desse mundo feudal e começam a ser reconduzidos para fora. Por quê? O processo de surgimento de outras características, surgimento das cidades, é o momento de baixa Idade Média. Aí tem, que no final da Idade Média, como medida sanitária, ocorreu a exumação generalizada de restos mortais de cemitérios urbanos. Aí a gente tem que destacar o primeiro ponto, a questão que ele tá fazendo aqui uma metáfora com a questão espiritual, né? No final da Idade Média, como uma medida sanitária, ocorreu uma exumação generalizada dos restos mortais nos cemitérios urbanos. Por que tem, apesar, por isso que eu falo que é interpretativo, né? Não está sendo discutido isso, né, a metáfora. Né? Mas por que essa A está aqui, sendo que ela não é diretamente vinculada à metáfora? Porque está querendo levar o aluno ao seguinte: final da Idade Média, medida sanitária, baixa Idade Média, peste, vou marcar isso aqui. Não é por conta disso. Foi por conta do ressurgimento, da propagação das cidades, da estagnação daquele modo de vida ele preso ao feudalismo, a grande, né, extensão de terra que era o feudo. Não necessariamente ao momento das epidemias, da peste bubônica, e sim ao momento do renascimento comercial e urbano. A modificação dos cortejos fúnebres que passaram a percorrer itinerários fora dos centros urbanos. Essa também não faz sentido com o texto, até porque está sendo conduzido para fora daquela vida, que tudo se concentrava no feudo. Não necessariamente que havia os cortejos, isso também está mais próximo do contexto mais atual, né, do que do momento de passagem de feudalismo, de crise do feudalismo. A proibição da construção de cemitérios em áreas urbanas. Não, é praticamente o oposto disso também que está sendo discutido, né, como metáfora aqui. A proibição do sepultamento de suicidas em solo santo. Também a gente não estuda a gente não está sendo discutido aqui, a gente nem enfatiza isso também, como estamos falando desse momento de transição. O que nós temos? O que sobrou? Que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso, pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal. Que a presença de cemitérios em torno de lugares de culto religioso
pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal. Ele está dizendo diretamente aqui, é a característica do feudalismo, porque tudo se concentra onde na sociedade feudal? No feudo. E a partir do momento que começa a ter essa transição, de tudo não ficar mais tão restrito ou tudo que está em volta, até mesmo as aldeias, as cidades em volta do feudo, começa a ter essa mudança, que a presença dos cemitérios no centro das aldeias, em torno de lugares do culto religioso, pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal, porque era lá que se concentrava tudo, né? Presença de cemitérios. Tá querendo dizer o seguinte, tinha cemitérios no feudalismo, junto ali com as igrejas, junto onde se desenvolvia tudo? Sim, é isso, né? Conforme isso vai ser deslocando, vão ser reconduzidos, é um momento de transição, de passagem, de sociedade feudal, de crise do feudalismo na Europa, para que nós chamamos de transição de Idade Média para a Idade Moderna, renascimento comercial urbano. Mas uma marca da sociedade feudal era a existência de presença de cemitérios, em torno de lugares de culto religioso, em torno das igrejas. Essa era uma característica marcante da sociedade feudal. Por isso que nós temos que marcar uma questão que exige do aluno um pouco de conhecimento, de conteúdo da história, e também a sacada aqui de fazer uma interpretação de uma metáfora do autor. Também está ligado, além de você saber, você entender e compreender essa metáfora e ver qual que é a alternativa mais próxima do que ele está querendo mostrar aqui. É isso, galera.